Olá, sou Isabel Reis, professora dos cursos de Pedagogia e História da UENG, Unidade Passos. Nesta videoaula, vamos abordar algumas questões apresentadas pela professora pesquisadora Magda Soares, quando esta autora propõe reflexões importantes em torno da alfabetização e do letramento. No livro Alfabetização e Letramento, a autora Magda Soares nos convida a pensar a respeito de questões que, fazendo parte da aprendizagem inicial da língua escrita, devem ser observadas já na educação infantil e enfatizadas nos anos iniciais do ensino fundamental. Ao longo da história da educação brasileira, têm sido diversas as maneiras de conceituar a alfabetização. Nós não iremos entrar neste mérito. A publicação Alfabetização e Letramento ressalta que, no final da década de 1970, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco, sugeriu que as avaliações internacionais realizadas para qualificar o domínio de competências de leitura e de escrita fossem ampliadas no ensejo de buscar avaliar a capacidade de saber ler e escrever. Segundo Magda Soares, esta proposição da Unesco de focar a avaliação da capacidade de ler e de escrever potencializou a reflexão a respeito das relações entre a aprendizagem do sistema de escrita e as práticas sociais de leitura e de escrita. A necessidade de avaliar as relações entre a aprendizagem do sistema de escrita e as práticas sociais de leitura e de escrita leva a perguntar: como são enfatizadas as relações entre a aprendizagem da alfabetização, compreendida tradicionalmente por algumas vertentes como domínio do sistema de escrita, e a prática do letramento, que valoriza a leitura e a escrita vinculadas às práticas sociais. Magda Soares ressalta que, para pensar a respeito de questões relacionadas à aprendizagem inicial da escrita, é necessário destacar, ao menos, duas problemáticas. A questão do domínio precário de competências de leitura e de escrita e dificuldades existentes no processo de aprendizagem do sistema de escrita. Para que o sujeito, seja ele adulto, jovem ou criança, participe das práticas sociais letradas, é necessário que este sujeito domine o sistema de escrita? A resposta para esta pergunta aponta para a necessidade de pensar de que maneiras participamos das práticas sociais letradas. Quais são as práticas sociais letradas? Pensar a respeito da inserção em práticas sociais que exigem usos competentes de leitura e escrita é uma questão que está vinculada à aprendizagem inicial da escrita. Considerando a importância de saber quem é o sujeito que se encontra inserido num meio repleto de práticas sociais de leitura e escrita, seja este sujeito uma criança, um jovem ou um adulto, é necessário pensar a respeito das habilidades necessárias para desenvolver e aprimorar competências relacionadas ao ler e ao escrever. Magda Soares chama a atenção para o fato de que, no Brasil, muitas das vezes os conceitos de alfabetização e de letramento se misturam, se confundem, como se fossem sinônimos.
Segundo Magda Soares, até o censo demográfico de 1940, vigorou no Brasil o conceito de que o sujeito alfabetizado era aquele cidadão que declarasse no censo saber ler e escrever. Mas, no entanto, o censo demográfico de 1940 compreendia que saber ler e escrever, o próprio nome, era suficiente para o sujeito declarar-se no censo como alguém que sabia ler e escrever. Se o sujeito alfabetizado era compreendido pelo censo demográfico de 1940 como cidadão que sabia ler e escrever, e se o censo demográfico de 1940 interpretava que saber ler e escrever o próprio nome era suficiente para que o sujeito se declarasse como alguém que sabia ler e escrever, ficava implícito que, para aquele censo demográfico, alfabetizado era o cidadão ou cidadã que, ao menos, soubesse ler e escrever o próprio nome. A partir do ano 1950, o censo demográfico passou a ampliar a interpretação do que significava sujeito alfabetizado. Esta mudança de interpretação ampliou a compreensão, reconhecendo que alfabetizado é o cidadão que consegue ler e escrever um bilhete simples. Embora ler e escrever um bilhete simples exija o desenvolvimento e domínio de algumas habilidades que já configuram uma capacidade de exercer algumas práticas de leitura e escrita, pensar a respeito de questões relacionadas à aprendizagem inicial da escrita é algo que remete à importância da valorização do letramento. No livro Alfabetização e Letramento, Magda Soares defende que alfabetização e letramento são processos que podem acontecer simultaneamente. As reflexões realizadas por Magda Soares nos levam a considerar que o letramento deve ser contemplado já na educação infantil e assegurado nos anos iniciais do ensino fundamental, como prática que, no ensino fundamental, se entrelaça à alfabetização. No entanto, Magda Soares chama a atenção para a perigosa armadilha que conduz à equivocada compreensão de que letramento e alfabetização são sinônimos. Ela alerta que, embora seja inegável a importância de se estabelecer relações entre letramento e alfabetização, é fundamental que sejam focalizadas as diferenciações entre letramento e alfabetização, para que não sejam diluídas na alfabetização especificidades que se referem a um objeto linguístico vinculado a diversas questões, dentre as quais podemos citar a demanda de reconhecer e saber utilizar o sistema da escrita da língua portuguesa, que é alfabético e ortográfico, relacionando o sistema da escrita aos princípios fonográficos que estabelecem relações entre grafias e aspectos sonoros. Estas são algumas práticas diretamente vinculadas à alfabetização e que requerem o domínio de convenções por meio de metodologias apropriadas. No entanto, Magda Soares ressalta que defender as especificidades próprias ao processo de alfabetização não significa dissociar, desmembrar, separar o processo da alfabetização do processo do letramento. Portanto, embora a alfabetização tenha como uma das suas especificidades o processo de aquisição e de apropriação do sistema da escrita, alfabético e ortográfico, segundo defende Magda Soares,
e outros pesquisadores, educadores, é importante que a alfabetização se realize em um contexto de letramento, o que significa poder tratar a alfabetização num contexto de letramento, considerando que aprender a ler e a escrever é também aprender a construir sentidos. A ideia de que aprender a ler é aprender a decodificar e que aprender a escrever é aprender a codificar são questões que apontam para a necessidade de ampliar a compreensão do significado de leitura e escrita, considerando a importância da construção de sentidos. Aprender a ler é aprender a construir sentidos, através do contato com os meios escritos. Contatos que, no caso do letramento, são realizados através das práticas sociais. O letramento nos desafia a pensar as maneiras através das quais a criança interage com a língua escrita, considerando as práticas letradas que fazem parte dos usos sociais cotidianos. Isto é, por meio das práticas sociais do dia a dia, a criança interage com a língua escrita. E esta interação deve ser potencializada no ambiente escolar por meio do letramento. Encerro esta videoaula retornando à pergunta: por quais maneiras participamos das práticas sociais letradas?